Boa noite, pessoal. Bem-vindos à segunda noite da imersão Paisagismo Lucrativo, onde vou mostrar para vocês como faturar R$ 15.000 por mês trabalhando com jardins verticais e telhados verdes. Sou João Paulo, sou engenheiro agrônomo. Eu me especializei em paisagismo nos Estados Unidos, trabalhava com isso lá, pela Ohio State University, a Universidade de Ohio. E hoje, então, eu vou falar sobre... Tem alguns temas que eu vou mostrar. Eu vou falar sobre as leis de incentivo que estão saindo pelo Brasil todo para telhados verdes e para jardins verticais. Eu vou te falar como conquistar R$ 15.000 por mês com jardins verticais e telhados verdes através do método Acer House, que é o método que eu desenvolvi na minha empresa, que tem 6 anos já, 6 anos e meio quase já. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, mesmo que você nem tenha dinheiro para investir, talvez você imagine que custe muito caro para abrir uma empresa de paisagismo especializada em jardins verticais e telhados verdes. Eu vou te mostrar que isso é uma crença errada que você tem. Hoje a gente vai falar também sobre essas crenças limitantes. E eu vou mostrar a proposta comercial da Acer House. Eu vou te mostrar como que é o nosso orçamento, que é o orçamento que vocês vão ter no curso como modelo para vocês venderem os seus jardins verticais para o público de alto padrão. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E nessa aula vocês vão descobrir o que a maioria das pessoas pensam sobre jardins verticais e telhados verdes, que pode estar impedindo elas de trabalhar nessa área que é tão promissora. E a gente vai colocar a mão na massa, como eu falei, e mostrar como que eu faço uma proposta matadora para os meus clientes, na prática. E eu estou aqui também para falar sobre uma oportunidade que pode transformar a sua carreira e gerar um impacto real no mundo. Sério. Vou compartilhar como que as leis de incentivo aos telhados verdes podem abrir portas para os novos negócios e como que nós podemos construir juntos o futuro das cidades com telhados verdes e jardins verticais. Quero que vocês se tornem construtores do verde junto comigo. Então, pessoal, primeira coisa, eu quero abordar então as leis de incentivo para telhados verdes. E hoje tem várias cidades ao redor do Brasil que estão incentivando a criação de infraestrutura verde para combater as mudanças climáticas. Como eu falei, isso é uma das coisas mais simples que um político, que um legislador, né, um deputado, um vereador pode fazer para dar uma resposta para a sociedade sobre a crise climática, que é criar uma lei incentivando, por exemplo, cidades esponja, e dentro da cidade esponja entra o telhado verde e o jardim vertical. É a coisa mais fácil do mundo para eles, porque é só dar uma canetada ali, fazer uma votação, e quem vai gastar esse dinheiro não vai ser o poder público, vai ser a sociedade, né? Vai ser a construtora, vai ser o dono da casa que está construindo, e vocês vão ver que não é uma despesa, não é que agora vou ser obrigado a fazer um telhado verde e mesmo que eu não queira, vou ter que gastar dinheiro com isso. Vocês vão ver que é uma lei de incentivo, então você ganha dinheiro, na verdade, fazendo telhado verde, e eu já vou mostrar como. Então a demanda por soluções ecológicas, como telhados verdes e jardins verticais, está crescendo, e profissionais capacitados nessas áreas tem um diferencial enorme, né? Eles estão sendo muito requisitados e eles estão em falta no mercado. E se você acha que a tua região ainda não está pronta, que ainda não tem demanda, você está enganado. É agora que é a hora de você se preparar, porque quando chegar a demanda, não é a hora de você correr atrás e daí ir se especializar, porque daí já alguém já chegou na sua frente e já vai ser o cara do jardim vertical do telhado verde na sua região. Agora é a hora. Pode ser que demore alguns meses, mas agora é a hora. Eu não quero que você largue tudo que você faz hoje para começar a fazer só isso, mas eu quero que você se especialize e comece a prospectar clientes, principalmente com marketing, tráfego pago, para prospectar clientes, né? Então, esses incentivos representam uma oportunidade de negócio muito forte, especialmente para quem já entende o valor dos telhados verdes. Tem muitos lugares pelo mundo, como Singapura, vários lugares na Ásia, cidades na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, que já existem políticas fortes de incentivo e são um fator importante para paisagistas e empresas. E esse cenário está se expandindo para outras regiões e principalmente no Brasil. O Brasil, na América Latina, a gente está na frente de todos os outros países, na maioria dos casos. Quando você pega a Colômbia, por exemplo, eles têm uma lei bem forte já de jardins verticais, de telhados verdes, mas na maioria dos casos a gente está bem à frente. E, pasmem, a gente está na frente dos Estados Unidos no que se refere a jardim vertical. Aqui no Brasil é muito mais difundido
o Jardim Vertical dos Estados Unidos, onde eu morava. Inclusive, ano retrasado, eu fui para Nova York e na Apple Store, né, a loja do iPhone lá da Quinta Avenida, que é a loja da Apple, tem um jardim vertical, só que é um jardim vertical ridículo, 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 porque lá eles não têm a estrutura, não é tão desenvolvido o mercado como aqui, por incrível que pareça. Pode ser que nos últimos 2 anos tenha mudado alguma coisa, porque a última vez que eu fui fez 2 anos. Mas é muito difícil, não é tão difundido, mas vai chegar lá. Então, vou compartilhar minha tela aqui para vocês para dar uma passada rápida aqui nas leis. Vamos começar com essa lei aqui, que é antiga, tá? Mas eu vou mostrar leis antigas mesmo. É uma lei de 2015. Recife é uma cidade que está na vanguarda, ela está muitos anos à nossa frente. Desde 2015, ela tem uma lei que obriga que que edifícios com mais de 4 pavimentos tenham telhados verdes. Então, quem está em Recife tem um mercado gigantesco. Isso é bom por um lado e ruim para o outro, porque, como eu disse, eu falei ontem, né, quem chega antes bebe água limpa. Então, no Recife é um mercado mais consolidado. Embora lá pareça que seja um oceano azul, né, um céu de brigadeiro, nossa, lá é o melhor lugar para trabalhar, talvez você esteja enganado, porque lá, com certeza, já tem um monte de empresa especializada em telhado verde. E o que eu estou mostrando para vocês é que isso que vai acontecer no resto do Brasil. Então, se a tua cidade ainda não tem uma lei, se ela tá aprovando, ou se você vai ter que ir lá falar com o vereador e tal, ou isso vai acontecer com estados também, tá? Você vai ter a chance de você ser pioneiro na sua região. Eu não vou ler toda a notícia aqui, se quiser, eu mando para vocês depois os links, mas vamos lá. Próxima notícia. Aqui, ó. Eu peguei de várias cidades diferentes para não ficar só nas maiores cidades aí, nas capitais, para vocês não acharem que é só coisa de cidade grande, né? Guaratinguetá também queria proposta de incentivo ambiental com IPTU verde. Aqui a gente tem uma foto de placa solar, mas são várias frentes, né? Então, Guaratinguetá em São Paulo. Bom, eu não vou ficar tentando achar aqui agora, mas o IPTU verde fala também sobre telhado verde, captação de água de chuva. Aqui, ó, telhado verde. Então, quando você tem uma lei de IPTU verde, isso quer dizer que você vai pagar menos imposto. Então, é dinheiro no bolso de quem está instalando. Aqui a gente tem. Eu peguei de um partido aqui, pessoal, mas esquece o partido. É porque é a notícia de um deputado. Um deputado federal ou estadual. Enfim, eu não estou fazendo apologia a nenhum partido, tá? É só a questão que foi uma das leis, aqui no caso é uma proposta de lei, né? Ele tá propondo uma lei, ó, para condomínios verticais e horizontais que aplicarem a técnica em pelo menos 65% da sua cobertura poderão receber incentivos fiscais e financeiros. Então, isso está muito em discussão pelo Brasil todo. Essa é uma lei mais antiga também, 2014. Agora uma aqui de 2021. Comissão na Câmara dos Deputados aprova apoio da União e Estados para a implantação de telhados verdes em municípios. Então, ó, essa é uma discussão que é antiga já, né? Só que agora, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, principalmente, né, no Amazonas, na região norte, tudo que está acontecendo, é que o Rio Grande do Sul foi assim o mais gritante de tudo, né? Mas depois daquilo começou a chover de leis. Então aqui, ó, Limeira, em São Paulo, regulamenta a lei que prevê desconto de IPTU para imóveis com medidas sustentáveis. Daí, entre as várias medidas, né, tem aqui, placa solar é sempre uma que sempre se destaca, né? Mas tem aqui, ó, telhados verdes. É uma lei desse ano, ó. É um vereador de... Mas, enfim, ele está também apresentando um projeto de lei para implantação de cidade esponja. Eu quero falar sobre cidade esponja. Cidade esponja é um conceito que foi criado, né, o nome foi criado na China, não faz tanto tempo, faz acho que uns 20 anos,
Mas é um conceito antigo. Curitiba já é uma cidade esponja há décadas. Jaime Lerner já encheu de parques em Curitiba com lagos inundáveis para evitar enchentes. E o conceito de cidade esponja é justamente você ter uma cidade que ela tem capacidade de reter grandes volumes de água de chuva sem causar destruição, né? Então você consegue direcionar a água para algum lugar. E telhados verdes fazem total parte disso. Então, mais uma lei aqui. Aqui uma lei mais antiga também. Ó, esse é o tipo de lei que eu acho muito incrível. Quando você... aqui, ó, construções de telhados verdes terão mais área disponível para construção. Então, você aumenta o potencial construtivo. Por exemplo, você tem, pelo plano diretor da sua cidade, você tem um terreno que nele você pode construir, vamos supor, 10 andares. Daí, se você coloca um telhado verde, ao invés de 10, você consegue colocar 11 andares. Daí você vai ter um apartamento a mais para vender. Então, imagina como para a construtora isso é super interessante. Aqui também, uma lei antiga. Curitiba quer tornar obrigatória a implantação de telhados verdes em edifícios. Então, essa é uma discussão realmente antiga, só que agora está ganhando força. Câmara Municipal de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Essa tenho certeza que é bem recente. Não estou achando aqui a data, mas ela é bem recente. Então, o vereador, né, no caso aqui, está propondo um sistema urbano que previna alagamentos. Daí ele fala aqui sobre a cidade esponja, que é amplamente adotado principalmente na China, mas existe no mundo inteiro, tá? É que foi um chinês que tornou famoso isso daí, né? E que cunhou o termo cidade esponja. Essa é uma lei desse ano também. Deputado apresenta projeto de lei que prevê a criação de cidades esponjas no Espírito Santo. Aqui, não sei se é Vitória, imagino que seja. Eu que nem um burro procurando aqui as palavras, eu sempre tenho o buscar do navegador, né? Tá. Foram previstos esse projeto de lei, pavimentos de revestimentos permeáveis e estrutura porosa, teto verde, também conhecido como telhado verde, ou telhado ecológico, jardim de chuva, enfim. Então, deputado Vitorino propõe modelo de cidade esponja, onde que é esse aqui? Rio Grande do Sul também. E esse é desse ano também, de maio. Então, como eu disse, né, depois das enchentes lá, pipocou de proposta de lei nesse sentido. Estou terminando aqui as leis, pessoal. O projeto de lei tramita na ALERJ, né, que é a Assembleia do Rio de Janeiro, que prevê transformar rio em cidade esponja para prevenir enchentes. Essa lei tudo que fala de cidade esponja, você pode ter certeza que é recente, tá? Então, aqui, ó, maio de 2024, que é justamente quando teve as inundações, né? Que mais uma Comissão de Meio Ambiente aprova o projeto de deputado paraense para implantar telhados verdes nas cidades. Deputados essa é muito interessante, ó, no Amazonas. Deputados de direita e esquerda se juntam por implantação de telhados verdes no Amazonas. Olha que excelente. É o que eu falei ontem, não importa a sua ideologia política, se você é mais para um lado ou para o outro. A crise climática é uma realidade, não tem como discutir com isso, né? A gente está vendo, não só na TV, no noticiário, mas a gente está sentindo. Olha o inverno passado, que foi. Aqui em Curitiba praticamente não teve inverno. E várias outras questões, e chuva, enfim. E a última, plantas no telhado podem reduzir temperatura e conta de luz da residência, entenda. Então, aqui é uma matéria que traz mais a conscientização da população, né? Essa matéria do mês passado, e você vê como já começa a ser algo que é amplamente discutido, né? As pessoas, assim como painel fotovoltaico 15 anos atrás era uma coisa, nossa, era uma coisa distante, uma coisa de rico e tal. A gente sabia que era bom porque vai economizar e tal, mas era inacessível. E a mesma coisa está acontecendo com o telhado verde. Tá? Então, vamos lá. Ontem, pessoal, eu falei para vocês então sobre como a crise climática está criando oportunidades espetaculares para o mercado paisagístico e ninguém está percebendo, pessoal. Ninguém está percebendo isso. Eu não vejo mais ninguém falar no Instagram, né, no YouTube, sobre como
o mercado paisagístico vai bombar por conta do combate aos efeitos da crise do clima. Então, nessa segunda aula, no segundo dia da imersão, eu quero falar para vocês algumas crenças limitantes que as pessoas têm sobre jardins verticais e telhados verdes que impedem elas de trabalhar numa área que é tão promissora. São 5 mentalidades que te impedem de crescer. E você pode pensar, eu falei isso ontem, né? Você pode pensar que isso é papo de coach, que eu estou aqui para vender curso e tal, mas eu vou te dizer que isso faz total diferença. Então, pessoal, falando daquela mentalidade que pode te atrapalhar, né? Quem aqui que entende muita parte técnica de alguma coisa, mas sente dificuldade de vender seu serviço a um preço justo? Quem que tem problema? Você sabe fazer, mas não sabe cobrar. Quem que tem esse problema? Eu tinha esse problema a maior parte da minha vida. Agora que faz pouco tempo, faz alguns anos, faz poucos anos, vamos dizer assim, que eu resolvi, que eu internalizei como resolver isso. E até pouco tempo atrás, pessoal, eu costumava falar que eu era um péssimo vendedor. Porque eu não sei vender, porque eu não sei vender. Até tive essa conversa com a Márcia na live que a gente fez. Ela também achava. Eu pertencia, mas você achava que um dia. Você nunca tinha vendido nada, né? A Márcia era técnica de segurança do trabalho. E de repente ela está vendendo coisas que custam mais de 10 mil reais. Então a gente tem essa. Às vezes a gente fica achando que a gente não sabe vender, porque a gente imagina um vendedor de carro. Tem aqueles vendedores profissionais que têm toda aquela lábia de venda, e a gente não tem. Tem treinamento de venda, a gente não tem. Mas quando a gente entende o que faz e ama o que faz, é muito fácil vender. É muito fácil encantar as pessoas. Então, hoje eu sei que eu sou um ótimo vendedor, porque a Serhouse já faturou, né, modéstia à parte, alguns milhões de reais nesses anos. E quase, vamos colocar aí, 70% desse valor fui eu pessoalmente que vendi. O restante foram meus vendedores. Então, sim, eu sou um bom vendedor. Só que a gente tem que entender que não basta ser um bom técnico. A gente tem que saber vender. Igual eu falei ontem, um bom cozinheiro não faz um bom dono de restaurante. Né? Não é porque você sabe cozinhar que você vai montar um restaurante e vai ser sucesso. Não é porque você sabe, sei lá, fazer hambúrguer, que a tua hamburgueria vai dar certo. Não é porque você sabe fazer pão que você vai conseguir vender os seus pães. Enfim. E se você ouviu eu falando já hoje, ontem, no valor dos jardins verticais que eu vendo, né, de 10, 15, 20 mil, hoje eu vendi um jardim vertical de 15 mil reais. Talvez você pode ter se assustado, né? Você achou o preço caro, você está pensando, meu Deus, quem que paga isso? Eu não conheço ninguém que pague isso. Você pode estar pensando. Mas talvez seja porque você não está inserido no meio das pessoas que gastam isso. Se você acha que é um absurdo gastar com isso, é porque você não conhece o perfil do cliente que a gente quer atender, que eu estou propondo para você atender. E qual que é a postura, né? Qual que é a atitude que você acha que o empresário deve ter? E pessoal, eu não sei quanto você estudou na sua vida, né? Até onde você foi, se você chegou a fazer uma faculdade. Eu fiz faculdade, né? Mas na minha faculdade não me ensinaram nada disso, não me ensinaram a vender, não me ensinaram a montar uma empresa, administrar uma empresa. Isso vale para praticamente todos os cursos. E é engraçado que até para quem fez administração, você já parou para pensar que se a faculdade de administração ensinasse a pessoa realmente a abrir um negócio de sucesso, não tinha um administrador trabalhando para os outros, né? Todos os formados em administração seriam donos de negócios de sucesso. O que acontece? Né? Não é só a técnica, né? Não é só a teoria de como administrar. Né? Ter um negócio de sucesso exige muito mais. Por isso que a gente pega o ápice desse exemplo do administrador. Um administrador não é só que ele não saiba, não é isso. Talvez ele não tenha perfil, talvez ele não queira assumir todos os riscos que envolvem estar à frente de uma empresa. Né? Porque, cara, estar na frente de uma empresa é realmente viver na corda bamba o tempo todo. A nossa empresa, o teu sucesso nunca está garantido.
toda empresa está morrendo o tempo todo. Você pode pegar a maior empresa que você conseguir pensar, pode ser a Tesla, pode ser a Apple, ela está morrendo. Se ninguém fizer nada, ela decai. Não existe movimento retilíneo uniforme nos negócios. Não existe. Não é porque uma empresa está fazendo sucesso hoje, você pega a Disney. A Disney é sucesso, eu esqueci quantos anos que a Disney tem, mas é sucesso há décadas e décadas e décadas. Só que não é porque deu certo até agora que agora é só cruzar o braço que vai dar certo. Não. Então, para um pequeno negócio, então, pessoal, a gente tem que correr atrás. E como eu disse, a faculdade não ensina. E a gente, principalmente no Brasil, apesar do Brasil ser muito, o brasileiro ser muito empreendedor, o brasileiro não tem a cultura do empreendedorismo, não tem a preparação para ser empreendedor. A maioria dos empreendedores no Brasil empreendem por necessidade e não por real habilidade, vontade, planejamento, mas é porque ficou desempregado, aconteceu, e é o que sobrou. Ninguém me contrata, eu vou ter que me virar. E na faculdade a gente aprendeu muito técnica lá, né? Eu aprendi, mas eu senti que eu saí totalmente despreparado para empreender. Então, isso a gente aprende na prática. E no meu curso, eu tento dar justamente um norte, uma direção. Eu não vou ensinar vocês a administrar uma empresa, porque eu não tenho como não tem como fazer caber um curso de administração dentro de um curso online como esse, mas principalmente porque eu não tenho capacidade técnica para ensinar vocês a administrar uma empresa. Eu não sou o modelo, né, de empresário perfeito, de administrador perfeito que não comete erros. Não. O que eu faço no meu curso, além de ensinar a instalar jardim vertical e agora a instalar telhados verdes, o que eu faço é dar as dicas que eu gostaria de ter tido quando eu comecei e também a evitar os erros, os muitos e muitos e muitos e muitos erros que eu cometi no caminho. E olha, pessoal, eu me esforcei bastante para não errar, mas é aquela coisa, né? Você desvia de um lado e cai no outro. Você como que é? Cobre a cabeça, descobre o pé, descobre um santo cobrir outro, enfim. Daqui a pouco a gente vai destrinchar, então, minha proposta de orçamento, tá? E essa proposta, a gente estava falando de como atingir o público classe A, ela vai servir para você alcançar o público classe A no paisagismo. Um público, se você estivesse trabalhando com paisagismo e jardinagem convencional, ia demorar décadas, anos, para você conseguir atingir o público de alto padrão, porque você precisa ter um portfólio muito robusto, você precisa ter anos de mercado, construir uma reputação. Telhado verde, jardim vertical é caro, pessoal, é muito caro. A partir do momento que você se propõe a fazer e as pessoas sabem que você existe, que você está fazendo isso, eu te garanto que o primeiro cliente que vai aparecer, que vai atrás de você, já vai ser um público de alto padrão. Então você vai ser içado lá da onde você está começando, direto para o público de alto padrão. Porque quem pode pagar é igual, a mesma coisa, você quer comprar um carro, você ganha aí menos de 5 mil reais por mês. Você vai na loja da Mercedes perguntar quanto está o carro? Não, não sei que você vai por curiosidade. O telhado verde e vertical é a mesma coisa, pessoal. Aparece curioso? Aparece curioso. Mas quanto mais você vai desenvolvendo a sua identidade visual, o seu posicionamento de mercado, as pessoas vão entendendo que o teu produto é caro. E daí para de aparecer gente que não tem condição de pagar. E você vai conhecer o pulo do gato da minha proposta, que dá certo. Eu vou te mostrar. Hoje eu escolhi mostrar uma proposta comercial de um cliente que eu fechei hoje. Então, de um negócio real que eu fechei hoje. Mas antes disso, eu quero falar das 5 mentalidades que podem te atrasar. A primeira é que você precisa saber desenhar ou saber de design para projetar jardins verticais, que você precisa ser projetista, que você precisa mexer com programas complexos para conseguir projetar um jardim vertical. E, pessoal, você não precisa. Quando eu comecei a empresa, lá em 2000, foi no final de 2018, no começo de 2019, um dos meus primeiros clientes, eu estou aqui em Curitiba, foi lá em Foz do Iguaçu. E eu tive que ir para Foz do Iguaçu, aproveitei que eu estava do lado do Paraguai, peguei o dinheiro
daquele jardim vertical, o que eu lucrei daquele jardim vertical, eu acho que eu lucrei tipo uns 5, 6 mil reais daquele jardim vertical. Eu fui para o Paraguai e comprei um mega de um computador, um mega, que até hoje é usado. Ó, faz 6 anos ele tá bom. Hein? Ele é usado ainda para rodar programa pesado, AutoCAD, SketchUp e tal. O Lucas, meu projetista, usa ele. E eu comprei achando que eu ia conseguir aprender e fazer projeto paisagístico. E, pessoal, não dá, não dá. Eu paguei professor, eu tentei, eu não consegui aprender. E mais do que isso, eu entendi que eu não preciso aprender, que não tem porquê. Aliás, não é que não tem porquê, não tem como você, ao mesmo tempo, administrar tudo que tem que administrar na sua empresa, tocar todas as suas obras e ainda ficar sentado no frente do computador fazendo projeto. Não dá. E eu entendi que é muito simples, é só você terceirizar essa parte. Você vai contratar um projetista que vai fazer os projetos para você e você vai discutir com ele as suas ideias, vai ser com a sua cara, mas quem vai colocar no computador para você vai ser ele, não você. E para fazer jardim vertical e telhado verde, você não precisa. Primeiro, porque um render de jardim vertical nunca vai ser igual à realidade. Nunca você vai conseguir atingir a, a, a realidade. Porque é uma coisa viva. A planta cresce para o lado que ela quer. Ela vai atrás do sol. Então não tem como você entregar um render e prometer para o cliente que vai ficar igual. Você precisa enviar um render para fechar com o cliente? Não, você não precisa, pessoal. Você não precisa. Foram raríssimas as ocasiões em que eu fiz render para cliente para fechar projeto, em todas eu me arrependi. Todas eu me arrependi. Sempre me perguntam, eu preciso aprender a usar AutoCAD, SketchUp, Lumion? Não. Sabe como que eu faço o projeto do jardim vertical? Como que os meus alunos fazem? Um Excel. Eu tenho certeza que se você tem um computador aí, você tem um Excel. E eu bolei um jeito, uma planilha automatizada que você vai colocando, você coloca a lista de plantas ali, cada planta é um número e você vai preenchendo o jardim vertical que está na planilha ali, que são quadradinhos, e cada vez que você coloca o número, ele vai mudando de cor, e assim você tem um projeto do seu jardim vertical. É muito simples. A segunda mentalidade é que a irrigação do jardim vertical é muito complicada, que exige cálculos de hidráulica e materiais que só o engenheiro sabe fazer. Pessoal, irrigação de jardim vertical é a coisa mais simples do mundo. A gente está falando de gotejamento, de baixa pressão, e é exatamente igual montar um Lego. Se você aprender a fazer a irrigação do jardim vertical pequeno, você aprendeu a fazer a irrigação do jardim vertical grande. É exatamente a mesma coisa, você só vai replicar. E se o jardim vertical é, é muito, é muito grande, você vai subdividir a irrigação em vários setores. Então é como se tivesse irrigação de vários jardins verticais pequenos. É totalmente modular e escalável. E a irrigação é o fator mais importante de um jardim vertical. Por isso que tanto aluno chega até mim querendo aprender irrigação, porque é a irrigação que faz o jardim vertical dar certo. É isso que faz o jardim vertical dar certo. No telhado verde, o que faz dar certo é o telhado verde. No telhado verde, o que faz dar certo é a drenagem. No jardim vertical é a irrigação. É super importante. É uma das primeiras coisas que o cliente quer cortar, e eu não faço jardim vertical sem irrigação, porque eu sei que não vai dar certo. Outra questão, o jardim vertical é apenas fonte de problemas e dor de cabeça, que no fim das contas as plantas vão morrer, que vai dar infiltração, vazamento. Tem gente que pensa isso, que jardim vertical não dá certo, mas essas pessoas pensam isso porque não viram um jardim vertical bem feito. Hoje eu postei um vídeo do Thiago Gessé, que é um aluno meu, dizendo que ele foi fazer manutenção no jardim vertical depois de um ano, chegou lá, fazia um ano que ele não ia lá, chegou lá, viu que não tinha nada para ser feito. O jardim vertical estava lindo. Claro que devia ter umas folhas ou outras, folha amarela para tirar e tal, mas ele estava lindo. Por quê? Porque tem toda uma técnica por trás. Não é um aventureiro que foi lá e fez do jeito que deu na telha. Ele aprendeu como fazer e fez, seguiu o método e está lá, o jardim vertical, lindo. É isso que eu estou propondo para vocês. Jardim vertical de baixíssima manutenção, que não dá infiltração, que não dá dor de cabeça para o cliente. É um tipo de obra que você tem que ir atrás do cliente para perguntar se ele está precisando de alguma coisa, porque o cliente não fica te enchendo o saco, porque o jardim vertical só está dando de cabeça. Uma outra crença militante, não, limitante, que eu preciso de muito dinheiro para trabalhar, para começar a trabalhar com jardins verticais e telhados verdes.
Pessoal, eu comecei do zero. Amanhã eu vou contar um pouquinho mais da minha história para vocês, mas eu comecei do zero. Eu estava desempregado, aconteceram várias coisas na minha vida que todas as minhas reservas, tudo que eu tinha, tudo parecia que tudo tinha dado errado. E assim, hoje eu vejo que tudo deu errado justamente para eu encerrar esse ciclo e começar o ciclo novo que foi a Acer House, que é a Acer House, né? E eu comecei sem equipe, sem estoque. A única coisa que eu tinha era o conhecimento de como fazer irrigação e como construir um jardim vertical, que foi o método que eu desenvolvi. E desde que eu comecei, graças a Deus, eu nunca fiquei sem obra. E você compra as coisas só depois que o cliente te contrata. Então você não vai precisar ter um estoque. Você não vai precisar ter um monte de módulo em casa. Eu tenho módulo na minha empresa, né, para facilitar a logística, mas você não precisa. Você vai informar para o cliente na proposta, ó, os módulos demoram tantos dias para chegar, e ele vai aceitar, vai acreditar que está tudo certo. Você vende primeiro e depois compra do fornecedor. Você pode pegar a ferramenta alugada. A maioria das ferramentas eu garanto que você, algum parente, tem. É fácil. É uma escada, uma furadeira. O que é um pouquinho mais complicado às vezes é uma parafusadeira, mas que custa baratíssimo, R$200 comprar uma parafusadeira. E você não precisa comprar isso tudo no início, você pode alugar. Uma outra coisa é que você achar que você precisa entregar o projeto pronto para o cliente para fazer a venda, ainda correr o risco dele fazer com outra pessoa. Isso é um problema muito grande. A pessoa que está começando achar que se ela não entregar a lista de plantas certinho, o que ele vai fazer, o cliente não vai fechar. E daí o que ele faz? Ele vê teu preço e ele pensa, nossa, mas se eu pagar 300 para o meu jardineiro aqui, ele faz também. E daí ele pega a tua lista de plantas e faz do jeito que o jardineiro dele, que faz tudo dele, o cara que troca o chuveiro, que limpa a piscina, sei lá. Ele vai fazer e vai dar tudo errado. E daí a culpa vai ser de quem? Vai ser sua. Já aconteceu comigo, lá no começo, antes de eu ter a Acer House, de eu pegar um projetinho de jardim, de paisagismo, um projeto pequeno, para fazer e passar detalhadamente tudo, ó, tal planta, tantas unidades, tudo um por um. Daí a cliente falar para mim, ah, não, então acho que não vai dar para fazer agora, eu acho que eu vou fazer aqui com o meu jardineiro mesmo, o cara que corta grama mesmo. Ok. Daí passou 2 semanas, ela me ligou e falou, ah, essa gardenia que você colocou aqui no orçamento, aonde mesmo que você ia colocar ela, que eu estou fazendo aqui com o meu jardineiro? Eu falei, não, peraí, a concepção do jardim faz parte do serviço que você não contratou, não posso passar essa informação, você não pagou por ela. Daí a cliente ela não tinha se dado conta do absurdo que ela estava fazendo, né? Depois ela pediu desculpa, desligou e depois me ligou, nossa, morrendo de vergonha, pedindo desculpa, porque ela não tinha entendido a gravidade do que ela tinha feito e tal. E eu não culpo ela, porque quem que nunca fez isso, né? Quem que nunca foi numa oficina, viu a peça que estava estragada no carro, depois procurou no Mercado Livre para ver quanto que custava e comprou no Mercado Livre e foi outro lugar para mandar instalar. Eu confesso que eu nunca fiz, mas eu sei que é comum. Ou tantas outras situações, né? Você descobre o que precisa ser feito, ela compra, descobre com um profissional o que precisa ser comprado, vai lá compra no lugar mais barato possível, faz. Só que isso é uma reação natural do ser humano e ele nem percebe. Ele não se vê como um mau caráter fazendo isso. Só que você não pode dar a brecha para isso acontecer. Então, por isso que hoje, o que eu faço, e vou mostrar para vocês a minha proposta, é simplesmente eu listo os itens do jardim vertical, por exemplo, e eu coloco assim, módulos, tantos reais. Plantas, tantos reais. Eu não coloco quais plantas, eu só escrevo plantas. Ah, mas como que eu quantifico, então? Como é que eu sei quanto que eu vou gastar de plantas? Na minha planilha, que eu forneço no curso, ensina exatamente como fazer isso, porque vai estar com base no tamanho do jardim vertical, eu sei quantas cuias ou quantas bandejas vão, eu tenho o preço médio que custa cuia bandeja e eu tenho um orçamento limite. Então, para esse tamanho de jardim vertical, vamos supor que eu posso gastar R$ 2.600. Na hora que eu vou fazer as compras, na verdade, na hora que eu vou fazer o projeto, eu sei que eu tenho R$ 2.600 para gastar e vou escolhendo espécies para atingir esse orçamento. É assim que funciona. É assim que eu faço sem
entregar o projeto para o cliente e principalmente sem fazer o projeto antes de ter sido contratado, porque se você faz o projeto antes de ter sido contratado, você já está trabalhando de graça para esse cliente. Ele não te contratou ainda e você já está gastando horas ali fazendo o projeto para ele. Então eu falei das 5 mentalidades aqui e eu quero falar de mais uma, é um bônus para vocês, que não se ofendam, por favor, espero eu terminar de falar antes de vocês me julgarem. Uma crença limitante que a gente tem, que eu tinha, é o nosso espírito de pobre. Né? É a gente não entender como que funciona a cabeça de uma pessoa rica. Eu estou muito longe de ser uma pessoa rica classe A, uma pessoa que tem, né, que tem um sofá de 200 mil, por exemplo. E eu achava, no começo, nas minhas primeiras obras, eu pensava com a minha cabeça, eu achava que o cliente queria o jardim vertical o mais barato possível. Eu ficava bolando estratégias para baratear. Ah, eu vou pegar essa planta menor aqui, vai ficar mais barato, eu vou espaçar, enfim, eu ia bolando coisas para baratear. Quando, na verdade, o que o cliente queria era o jardim vertical mais fechado possível, mais lindo possível, porque ele gastou uma fortuna na casa inteira. Para ele gastar R$ 2.000 a mais no jardim vertical, não é isso que vai fazer ele deixar de fechar. Então, a gente tem que parar de pensar com o nosso bolso e de ir com um orçamento de 15, 20 mil reais para o cliente já derrotado, já achando que nunca vai ser fechado. Pessoal, a gente não está vendendo para a gente mesmo, para a nossa família, para os nossos amigos que têm a renda igual a nossa. A gente está vendendo para uma pessoa que tem poder aquisitivo elevado. Então a gente tem que ir seguro de si. Não, o meu trabalho vale sim 15, 20, 30 mil reais. E vejam, não é porque eu estou superfaturando e que na verdade com 5 mil faria. Não, porque é muito caro, é muito material por metro quadrado, muita planta por metro quadrado. Os produtos de irrigação são importados. Então a gente tem que estar seguro de si, de que aquilo vale. E cuidar para não ir cedendo, cedendo, cedendo. Né? Aquela história, quem muito se abaixa acaba mostrando, né? E no começo eu cedia, eu cedia. Eu já contei essa história algumas vezes. Um dos meus primeiros verticais, eu fiz o mais barato possível, cortei tudo que podia, calculei errado, porque eu não sabia calcular a margem, não sabia calcular imposto, os meus custos fixos. Eu achava que estava ganhando dinheiro, mas eu já estava perdendo dinheiro logo no começo. Cheguei com um orçamento de 12 mil para o cliente, ele foi me apertando, me apertando. A gente tem que aprender a não negociar com gente que está com o pé no nosso pescoço. A gente pede primeiro, ó, dá para você tirar o pé do meu pescoço, agora vamos negociar igual adulto? Demora para a gente ter essa maturidade, para ter essa coragem. Mas né, o cara tava com o pé no meu pescoço e chegou no valor de 8 mil. E eu, muito bocó, falando, não, tudo bem, porque depois vai ser portfólio e vai vir outros clientes e tal. Fechei por 8 mil. E daí, não, como se não bastasse, ele ainda falou, mas você parcela em 10 vezes, né? E eu, burro, parcelei em 10 vezes. Parcelei 10 vezes no boleto ainda. Se fosse um cartão de crédito, eu ainda recebia tudo de uma vez só. Foi no boleto. Depois, para receber, foi um inferno. Foi um inferno. E era uma cliente rica, uma médica, tinha dinheiro e todo mês, me enrolando. E daí eu era o chato que tinha que ficar cobrando, me paga. E assim, imagina, 8 mil reais em 10 vezes dava 800 reais por mês. Ou seja, eu paguei para a madame lá, ter um jardim vertical maravilhoso na casa dela, para ela tirar foto, para receber visita e tal. Eu, pobre, financiando luxo de gente rica. Pessoal, a gente tem que entender que a gente não está aqui para fazer caridade com o rico, a gente não está aqui. O nosso trabalho tem valor, a gente não tá implorando para trabalhar. O nosso trabalho tem valor, tem quem queira, e se esse cliente tá exigindo, se um cliente está exigindo esse tipo de coisa para você, cai fora, cai fora. E eu te garanto que a hora que você virar as costas e falar, não, você não é cliente para mim, ele vai mudar o discurso, porque ela com certeza conseguiria pagar metade na assinatura do contrato, metade na entrega, com certeza. Tinha uma baita de uma casa, uma baita de um carro, um carrão, e eu, né, me humilhando para pegar uma obra, porque ela viu que eu estava começando. E tem gente, eu jamais faria isso com qualquer profissional, mas tem gente que não tem um pingo de dó. E no curso Paisagismo Lucrativo, que é o novo curso que eu
separei a parte de gestão de empresas do Célula Vertical para criar um curso novo, que vai ser bônus do Célula Vertical, mas também vai ser bônus do Telhado Verde Expert, que é o curso novo de Telhado Verde. Como teria que ter as duas aulas para os mesmos, as mesmas aulas para os dois cursos, a gente separou no curso novo, que vai ser bônus dos dois. Então, o espírito de pobre, pensar com o nosso bolso de pobre e achar que o cliente não vai fechar se você não ceder, só vai ficar ruim para você. Ele está vencendo sempre. Tem que ser bom para os dois lados, tem que ser ganha-ganha. Num outro cliente, anos depois, ele me chamou para conversar, sentamos na sala dele, sentei numa poltrona e ele começou a falar: mas você tem que ver, poxa, 8 mil reais em planta é muita coisa. Eu falei para ele: ó, eu estou sentado numa poltrona aqui, eu tenho certeza que vale mais do que 10 mil reais. Para muita gente, 10 mil reais em uma poltrona é muita coisa também, é tudo questão de perspectiva, mas se eu não quero uma poltrona de 10 mil reais, eu não vou numa loja que cobre 10 mil reais uma poltrona. Eu fui um pouquinho grosso, né? Um pouquinho não, fui bem grosso, mas já muda o discurso. Ele já começa a te respeitar, porque se você chega de joelhos lá implorando para fechar o jardim vertical, a chance de você terminar a negociação com o pé no teu pescoço ali e trabalhando de graça é muito grande. E essa mentalidade de escassez, que é isso que se chama, o termo técnico para isso que eu chamei de espírito de pobre, é mentalidade de escassez. Acaba dificultando para a gente vender para o mercado de alto padrão. A gente não pode levar a proposta para o cliente achando que está caro. E né, não custa lembrar que para o bolso daquele cliente, e não para o nosso, ele não vai pensar duas vezes antes de gastar num jardim vertical, ou como eu já vi algumas vezes, tem um balanço, pessoal. Esse foi um exemplo que que me vinha na cabeça por muitos, que me chocou quando eu fiquei sabendo. Mas agora que eu já estou mais, já vi coisas piores, né? Mas tinha um balanço de jardim que custava 130 mil reais. Balanço de jardim. Você pode procurar aí. Hoje deve estar mais barato, porque você acha o mesmo balanço agora sendo feita por essas empresas de. Sabe esse povo que vende móvel de jardim, de varanda na estrada, na entrada da cidade? Hoje já tem o balanço quase igual sendo medido por esse pessoal. Mas na época, se você procurar no Google aí, balanço ninho do Índio da Costa, você vai ver, ele custava 130 mil reais em 2019, 2020. E o cliente comprava. Só que o cliente que compra isso, ele não tem só o balanço de 130 mil, tudo na casa dele é nessa grandeza. Então não vá pensando que teu jardim vertical está muito caro, pessoal. Não vá pensando. Um cliente compra uma bolsa Louis Vuitton, por exemplo, por 12 mil reais é barato numa bolsa Louis Vuitton. Hoje uma bolsa Louis Vuitton custa 20, 30 mil reais fácil. Um tênis da Louis Vuitton pode custar 8, 12 mil reais. Você está lidando com o mercado de luxo, que valoriza exclusividade e o valor, não o preço. Ele valoriza qualidade, não o preço. E pense que essas marcas, essas empresas, constroem valor para ela, para os seus produtos, antes da venda. Né? Quando o cliente chega, ele já sabe que é caro. É exatamente isso que você tem que fazer. E é uma coisa que eu fiz. Eu não sei como eu acertei. Eu não sei como, mas eu acertei. E quer dizer, eu acertei, não, eu exagerei um pouquinho na dose, porque chegava cliente que eu sabia que tinha muito dinheiro, um jardim vertical de tamanho bom, né, um jardim vertical de, sei lá, 3x6, e muito cliente rico chegava para mim e perguntava: olha, eu não sei se você faz projeto pequeno assim, entendeu? Então, às vezes, eu exagerei na dose. Eu não sei o que eu fiz, mas eu exagerei na dose. Gente que tem exatamente o perfil de cliente que eu quero, achando que era pequeno demais para mim. Então a gente tem que saber dosar ali também. Pessoal, essa daqui era o meu primeiro modelo de orçamento que eu fazia lá em 2019 e que até então, né, os alunos do curso recebiam algo muito parecido. Então aqui eu dizia o nome do cliente, ó, 2019, hein? Descrevia como que era do que era composto o jardim vertical, a irrigação, tinha fotinho e tal. O preço,
Olha, uma coisa que eu fazia muito errado, pessoal, que hoje eu entendo. Eu descrevia o imposto aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó. Imposto, R$ 704. Sabe o que era a primeira coisa que o cliente falava? Corta o imposto, não precisa de nota fiscal. Então, hoje eu não faço mais isso. Não descreva o imposto, porque você precisa emitir nota fiscal e o cliente não quer pagar imposto. Então, você vai diluir esses R$ 704 aqui em tudo. Essa obra aqui não era em Curitiba. Poxa vida, não vou lembrar. Bom, não era em Curitiba, é por isso que tem deslocamento aqui, tá? Hospedagem e tal. E, ó, forma de pagamento, desde lá já era, ó, 50% à vista. A gente chama de à vista, mas na verdade é 50% na assinatura do contrato, 50% na entrega. Tem as garantias, olha o tamanho da garantia aqui, né? Prazo de entrega, 12 dias úteis, e as condições gerais. Tinha isso daqui de condição geral, ó. Esse foi o primeiro modelo de orçamento que eu fiz. Nesse tempo aqui, deixa eu ver, aqui já era a minha funcionária que fazia, Carol, já tinha a minha primeira orçamentista. Mas até uns meses antes era eu mesmo que fazia. Então, esse daqui é o novo, ó, 28/10. Fechei hoje esse jardim vertical, 1,80 m por 6 metros. Olha só a diferença, pessoal. Esse vai ser o modelo que você vai receber no novo célula vertical, tá? Olha as fotos atrás. Conta, né, conta quem é a Ser House, como é composto o jardim vertical, como é composto o sistema de irrigação, como é feito o substrato. Tudo isso é muito detalhado, pessoal, porque, acredite, para os valores que estão aqui, o cliente quer que tenha todas as informações. E um detalhe super importante é que a gente geralmente a gente faz uma visita com o cliente. Nesse caso aqui nem teve visita, foi tudo por WhatsApp. Mas geralmente a gente faz a visita para o cliente, conversa com o cliente, faz a entrevista, e a gente não tem. E daí a gente vai fazer o orçamento. E a gente não tem uma chance de ter uma segunda conversa pessoalmente com o cliente para apresentar a proposta. Então tem que estar tudo aqui, que pode ter certeza. Do cliente gastar o que eu vou propor aqui, ele vai ler e reler muitas vezes. Ele vai ler e reler muitas vezes aqui. Aqui diz sobre as nossas plantas, que o projeto, como que o projeto é feito. Ó, essa fotinha aqui fui eu que tirei, eu que fiz essa foto. Essa proposta inteira fui eu que mesmo fiz pessoalmente no Canva, tá, pessoal? Tudo foi eu que fiz. Olha só isso daqui, ó. Esse daqui é o projeto feito no Excel que eu falei para vocês, tá? São quadradinhos, é um croquis. Ele tem todo um texto falando por que me contratar e não contratar outros, fotos de obras aqui, a responsabilidade técnica, que nossos instaladores são experientes, que ele tem baixa manutenção. Aqui tem um breve texto sobre a garantia, depois vai ter um texto maior sobre a garantia. O pós-venda e aqui o valor. Olha só. Então, como que eu faço hoje? Hoje eu dou 4 opções de orçamento para o cliente. Tem aluno que prefere dar só uma. Eu dou 4. Que é instalar os módulos um colado no outro, então sem espaçamento, e com plantas premium. O que são as plantas premium? São plantas adultas já, plantas de cuia, plantas grandes. E plantas, na segunda opção, a gente tem ainda sem espaçamento, mas com plantas standard. Daí a gente vai misturar 50% de plantas de cuia, 50% de plantas de bandeja, forrações. Depois, na proposta, explica exatamente. Daí ainda tem a terceira opção, que é com espaçamento, então os módulos têm um espaço entre eles, fica vazio. No nosso sistema novo, que eu vou mostrar para vocês hoje, vocês vão ver que tem um jeito mais fácil de fazer isso, que é deixando ele como se fosse um tabuleiro de xadrez. Você vai deixando vaga ali o vaso, você não coloca um dos vasos, um dos módulos. E daí também
Então tem sem espaçamento, são duas opções, porque tem plantas premium e standard, e com espaçamento também, plantas premium e standard. Daí, qual opção escolher? E eu falo, o que vai depender é da sua pressa e, claro, do seu orçamento, né? Porque o resultado vai ficar praticamente igual. O que demora, o que acontece é que esse daqui tem um resultado quase instantâneo e esse daqui demora até 6 meses para fechar. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, quando a gente usava esse tipo de módulo, aqui, sem espaçamento, ficava um colado no outro, com espaçamento você tinha esse espaço entre um e outro. Plantas premium, 100% plantas em cuia. Isso não quer dizer, pessoal, que todas as plantas de cuia vão ser gigantescas, tá? Algumas plantas ainda vão precisar crescer, isso depende da disponibilidade no mercado, enfim, da espécie que foi escolhida. Plantas standard, 50% cuia, 50% bandeja. Daí aqui eu explico o que é uma planta em cuia, o que é uma planta em bandeja, mostro um antes e depois. Então, ó, quando eu plantei esse jardim vertical aqui, que é o do meu escritório, ele estava desse jeito. 6 meses depois, ele ficou assim, com as mesmas plantas. O que faz esse milagre é a irrigação. Daí aqui tem a forma de pagamento, que preferencialmente, que sempre é calculado para ser à vista no Pix, e daí o cliente abre a negociação para ver como que fica melhor para ele, né? Deixa eu pular aqui nos dados bancários. Daqui em cima tinha meus dados bancários, né? Prazo de entrega, 15 dias úteis, política de reserva. Isso é muito importante, ó. A obra somente entrará na agenda de obras depois da efetivação do negócio e o pagamento. Isso quer dizer que não tem essa de fechar e o cliente deixar para pagar só lá na frente. O que acontece? No meio do caminho acontece alguma coisa e ele desiste do jardim vertical. Então, quando ele paga o sinal, no caso, ele paga pelo menos metade do valor, faz o cliente pagar metade do valor, que geralmente é, ou então paga no cartão de crédito, tá feito o negócio, né? Ele dificilmente vai cancelar. Então, se a gente deixar para ele pagar no dia que tem cliente que entra, o dia que você entrar na obra, que paga a entrada. Não, senhor. Eu só coloco na minha agenda se você me pagar a entrada. Se você não me pagar a entrada, você, todo mundo vai passando na sua frente. Daí eu digo exatamente o que está incluído e o que não está incluído. Por exemplo, está incluído os módulos, todo o material de irrigação, drenagem, plano de substrato, mão de obra. O que não está incluído? A calha, se for preciso, serviço de eletricista, encanador, se precisar, né, modificar ponto elétrico de iluminação. Agora, olha a diferença das condições gerais daquele modelo que eu mostrei, que eram umas 5, 6 linhas, para o que é agora. E sabe por quê? Que tem tanta coisa a mais? Não é para sacanear e ter letrinha miúda, não, pessoal. É porque foram 6 anos tomando na cara, se ferrando, tendo experiências ruins, que a gente vai entendendo que precisa colocar, que a comunicação é essencial, que a gente tem que deixar muito claro para o cliente o que a gente está prometendo para depois ele não vir reclamar. Isso tudo aqui é a minha experiência. Isso tudo você vai ter na proposta, né? Vou te mandar exatamente essa proposta aqui, só que é editável, para você colocar a tua logomarca. E olha só que bonitinho ficou essa proposta. Vocês gostaram? Eu tenho muito orgulho, porque, cara, sinceramente, eu que fiz isso aqui inclinadinho, eu que cortei, peguei as fotos, tudo. Então, essa daqui não foi não contratei um profissional para fazer, eu mesmo que peguei o Canva e fui misturando, fui fazendo de um monte de jeito diferente ali até chegar. Estão perguntando como que eu cobro os módulos, né? Em tudo, pessoal, a gente vai calcular o valor, o custo. Eu faço da seguinte forma: eu calculo a planilha de orçamentação explica tudo isso, né? Eu coloco o valor de custo de tudo e eu jogo daí uma margem de 30%, geralmente, mais um imposto que depende da tua empresa, depende do teu estado e tal. No meu caso, eu fugiu agora, são 11%, acho que são 11% de imposto. E tá tudo aqui, meu custo fixo, tá tudo aqui. E um detalhe, por exemplo, ó, a minha mão de obra custa muito mais que isso daqui, pessoal. Só que se eu colocar que minha mão de obra custa R$ 3.000, por exemplo, 2.800, o cliente não vai querer fechar. Ele vai achar muito caro. Então, eu pego esse valor e distribuo em outras coisas. E quando você é instalador, você compra módulo mais barato, você compra substrato mais barato,
a irrigação mais barato. A irrigação você tem 40% de desconto, por exemplo. Então você vai ter um valor bom para o cliente, que se ele for atrás, ele não vai conseguir uma proposta igual. E outra, você está dando garantia, né? Aqui, a garantia, os detalhes, aqui, ó, garantia não cobre problemas causados por condições climáticas adversas. Como eu falei, tudo isso aqui foi baseado em experiências ruins que eu passei. Então, mesmo na opção premium, né, na opção mais cara, a parede com jardim, onde o jardim será instalado, não estará 100% fechado com as plantas no momento da conclusão do serviço, levando em média de 3 meses para cobertura total, máxima plenitude das plantas. Caso precise de um resultado imediato, solicite a nossa equipe comercial que irá preparar um preço especial com orçamento diferenciado. Então, realmente foi tudo muito bem pensado para não dar dor de cabeça, não dá problema, né? Então, você pega aqui, agora eu vou voltar aqui para você. Agora, olha que humilde que era no orçamento antes. Mas, pessoal, eu garanto para vocês que esse orçamento humilde aqui, ó, é melhor do que o de 90% dos concorrentes. Esse daqui, ó, se eu usasse esse daqui hoje, ainda assim seria melhor do que 90% dos concorrentes. Eu prometo para vocês. Sabe por quê? Eu recebo dos clientes. Às vezes eles me mandam, tem uma proposta melhor, ele me manda a proposta do concorrente. Pessoal, tem cada coisa que eu vejo. O cara só coloca no Excel ali os itens e tal, e manda num papel branco ali, sem o nome da empresa, sem CNPJ, sem nada. Ou então, floricultura que manda orçamento, igual já fez cotação em material de construção, que vem aquele papel, tipo coisa de velho, né? Papel contínuo, que vem os itens ali, 01, sistema de irrigação. Uma coisa horrorosa, horrorosa. Aí você pega uma proposta super elaborada como essa, dá para ver que eu gastei algumas semanas, não foram dias, foram semanas para fazer aquilo, né? E daí já o cliente já vê o tipo de profissional que você é. E é esse tipo de profissional que eu quero que você seja. Então, faz toda a diferença. Pessoal, essa proposta, tá? Ela faz parte do curso Selva Vertical, tá? Eu não vou mandar ela para quem está assistindo a live, tá? Faz parte do curso Selva Vertical. O que eu dei de bônus para vocês foram os e-books, quase 300 páginas aí de material escrito com brilhantismo, modéstia à parte, pelo Lucas, que é o nosso botânico, que você não encontra em lugar nenhum, não existe. Eu nunca vi bibliografia, nunca vi um livro voltado com esse tema, com esse aprofundamento que o Lucas fez ali, e tá de graça. E aproveite, pessoal, porque tá de graça por poucos dias. Daqui a pouco não vai estar mais. Daqui a pouco a gente vai pôr para vender na Amazon, enfim. Um detalhe importante, pessoal, vocês vão receber, quem se inscrever no curso vai receber essa proposta, mas você não pode copiar ela exatamente igual, né? Senão vai ter outro aluno na tua cidade, você vai fazer exatamente a mesma proposta, então tem que adaptar. Então, se você... Eu passei aqui a forma como que eu faço, você mesmo pode fazer a sua proposta, né? Essa live vai ficar gravada e você pode construir sozinho a sua proposta. Mas não copie, não faça exatamente igual. Como que é? Copia, mas não faz igual, uma coisa assim. Porque vai mais prejudicar do que ajudar o teu trabalho. Porque você está mostrando, eu estou mostrando essa proposta para inspirar e explicar para você como que eu faço. E cada um precisa construir seu próprio valor. E é isso que vai diferenciar um bom profissional do amador. E não importa se você que está aqui é paisagista, agrônomo, jardineiro, se você ama plantas e não tem uma profissão, não fez faculdade e tal, se você está começando agora, se você está doido para mudar de carreira, então você nunca participou, nunca fez parte do meio paisagístico e você quer começar, é uma oportunidade para você. Tem vários casos, não dá para deixar de citar, da Márcia, que fez live comigo no ano passado, é real. Você pode estar começando do zero. Foi engraçado que a Márcia, como eu disse, era técnica de segurança do trabalho, e um colega dela de profissão estava assistindo a live e perguntou se ela sentia falta da segurança do trabalho.
Eu achei, surpreendeu até a minha resposta dela. Ela falou que não sente, ela só se arrepende de não ter conhecido os jardins verticais antes, porque ela ama o que ela faz, ela adora trabalhar com jardins verticais. E se você quer sair de um emprego burocrático, de uma rotina insuportável, como é insuportável trabalhar no que a gente não gosta. Para mim, era insuportável quando eu trabalhava na Bung. Eu tinha um baita de emprego, recebia um salário muito bom. E para mim era insuportável, era um inferno ir trabalhar todo dia. E quantas pessoas passam por isso, né? E eu sei o que é passar por isso. E eu consegui sair desse ciclo, dessa zona de conforto totalmente desconfortável. E se eu conseguir, todo mundo consegue. E não foi só eu que consegui, né? Tem vários exemplos. E eu quero que fique claro para você que fazer um jardim vertical com alto desempenho, telhado verde com alto desempenho, fica cada vez mais bonito. Né? Cada dia que passa fica cada vez mais bonito. Não é algo tão complicado assim. É por isso que é acessível para qualquer pessoa, mesmo sem ter uma formação específica. Basta você dominar a técnica. Você tem que dominar a técnica. E agora, finalmente, eu vou mostrar para vocês o módulo da Tecta, de jardim vertical de telhado verde. A Tecta é uma empresa que a gente está lançando ela agora. Eu sou embaixador da Tecta e foi uma empresa que me ajudou a colocar esse meu sonho na prática. Então, os sócios da Tecta pegaram a minha ideia, melhoraram e me ajudaram a fabricar, a botar isso de fato para funcionar. E nos próximos dias a gente vai ter os módulos em mãos. E agora eu quero começar mostrando primeiro um vídeo para vocês aqui. Deixa eu... Até pouco tempo atrás, nós achávamos que seriam nossos filhos e netos que teriam que lidar com a emergência climática. Mas hoje eu já tenho certeza que nós já estamos enfrentando as consequências da crise. Meu nome é João Paulo, sou engenheiro agrônomo e eu quero apresentar um sistema modular pré-vegetado de telhado verde. Nosso objetivo é tornar os telhados verdes mais baratos e acessíveis para popularizar essa tecnologia no Brasil e na América Latina. Mas primeiro eu quero explicar o que é um telhado verde. O telhado verde é uma camada de solo e de vegetação aplicado sobre uma laje. Ele é um pequeno ecossistema autossuficiente que traz uma série de benefícios para a cidade. Telhados verdes melhoram o isolamento térmico das edificações, diminuindo a temperatura interna e, por consequência, diminuindo o consumo de ar-condicionado. Uma edificação de alvenaria a gente pode reduzir até 5 graus a temperatura ambiente interna. Um container pode reduzir até 20 graus na superfície metálica do container. Imagine a diferença na conta de luz no final do mês. Eles também melhoram a qualidade do ar e retêm água de chuva, que diminui a pressão sobre a rede pluvial e assim evitam enchentes. Os telhados verdes também diminuem o efeito ilha de calor. Além disso, eles aumentam a biodiversidade e ainda servem de abrigo para a fauna. Eles ainda aumentam a vida útil dos telhados, pontuam para certificações verdes e em algumas cidades geram incentivos fiscais. Porém, aqui no Brasil ainda era muito caro construir telhados verdes. Isso porque todas as etapas eram feitas no local onde o telhado verde ia ser instalado. Você teria que trazer para cá, por exemplo, o sistema de drenagem, sistema de irrigação, uma série de mantas, trazer toneladas de substrato, de solo para cá e aí fazer o plantio. Isso tudo torna o processo muito demorado, muito caro, demanda uma mão de obra especializada e que ainda é escassa. A nossa solução é um sistema modular e pré-vegetado de telhados verdes, o que torna tudo muito mais simples e barato, porque todos esses processos que aconteceriam aqui passam a acontecer em uma fazenda, de um produtor rural de plantas ornamentais, que vai plantar, cultivar e vai vender o módulo já vegetado para o consumidor final ou para o instalador. E a instalação é muito simples, basta você pegar os módulos, são 9 módulos por metro quadrado, e preencher toda a superfície. Simplesmente assentar no chão de uma laje que, por natureza, já deve ser impermeabilizável. Dependendo do tipo de planta que você escolher, você nem vai precisar instalar irrigação. Por exemplo, essa daqui é um cedo, um tipo de suculenta que sobrevive somente com água da chuva, tolera muito bem a geada e até a neve, e a única manutenção que você vai ter que dar é retirar plantas daninhas que eventualmente cresçam e fazer uma adubação periódica. Então, este é o nosso módulo, o nosso produto. Ele já está com a patente requerida. Ele tem um sistema de drenagem embutido, ele tem esperas para sistema de irrigação, quando necessário, e um sistema de intertravamento para telhados inclinados. A demanda por soluções sustentáveis não para de crescer. E o conceito do ESG vem acelerar ainda mais este processo.
Governos e empresas não querem ficar para trás nessa revolução verde que já começou e da qual os telhados verdes fazem parte. Telhados verdes vieram para ficar. Nós temos certeza que o nosso sistema é o sistema mais eficiente para espalhar o verde pela selva de pedra. Pronto. Vou mostrar agora para vocês, então, o módulo Tecta, da Tecta, que é o sistema modular de telhado verde. Então, começa, pessoal, eu vou falar, já vou dar play aqui. A gente tem uma laje que, por natureza, já tem que ser impermeabilizada, tá? A laje, toda laje tem que ser. Quem vai garantir isso é o engenheiro civil, é a construtora, não é você que vai impermeabilizar. A laje já, por natureza, já é preparada. A gente vai forrar essa laje com bidim, aquele bidim que você já conhece. Então, você vai ter uma camada de bidim, o módulo e o substrato com as plantas. E nesse caso aqui a gente está sugerindo a suculenta, né? Então você vai cobrir e daí basta você colocar os módulos um ao lado do outro. E quando você coloca um do lado do outro, ele tem essas entrâncias aqui, ela forma uma canaleta por onde a gente vai passar uma tubulação de microaspersão e vai conseguir subir com um microtubo de aspersão e irrigar. Então, o aspersor, quando necessário, né? Quando você tiver uma planta que precisa de irrigação. Você vai usar, tudo de baixíssima pressão. Geralmente não, ele nem precisa de uma bomba. Um pressurizador já é o suficiente. Esse pressurizador de caixa d'água comum. E a ideia, pessoal, primeiro, você compra já vegetado. Então, a gente tem uma rede de parceiros, a Tecta tem uma rede de parceiros que vegetam esses módulos pelo Brasil, e você vai comprar do vegetador mais próximo de você, e você vai receber o módulo assim já, vai receber o módulo com as plantas. Basta você cobrir com o bidim e colocar uma do lado da outra. Você consegue cobrir 100 metros quadrados, por exemplo, numa manhã. O próprio nem exigiria, se você não precisar da irrigação, a mão de obra não precisa ser especializada. É claro que você vai estar lá para fazer tudo funcionar do jeito que tem que ser, mas é muito simples a instalação. E esse telhado verde que a gente está propondo aqui é um telhado verde extensivo, né? É um telhado verde. Aqui você não vai plantar árvores, não vai plantar grandes arbustos. É um telhado verde para cobrir a laje, para ter todos os benefícios do telhado verde, mas não é um telhado verde para. E essa é a marca da Tecta, né? Não é um telhado verde para grande trânsito de pessoas. A mão de obra não precisa ser especializada, você vai simplesmente soltar na laje ali, em uma manhã você consegue fazer essa instalação. Realmente é feito para ser muito simples. Como eu disse, ele é extensivo, ele não é intensivo. Intensivo é quando você tem uma floresta em cima do telhado. Não é essa a proposta desse módulo. Esse é um telhado verde fino, tem 5 centímetros de altura. Ele pode ou não ter sistema de irrigação. Como eu disse, num telhado verde, o mais importante é a drenagem. Não, a irrigação é importante, mas não é a irrigação que faz dar certo, é a drenagem. Fazer com que a água escorra. Se você usar a espécie certa, nem irrigação vai precisar. Um cedo, uma suculenta, não precisa de irrigação. Só com a água da chuva, ela vai sobreviver. Claro que ele tem que receber água da chuva, né? Você não vai colocar num lugar que não cai a água da chuva. E não pode ter trânsito intenso de pessoas. Você não vai colocar cadeiras ali e fazer um terraço para um restaurante, por exemplo. É possível plantar com gramados com esse módulo, mas se você quer ter trânsito de pessoas, a gente consegue fazer de forma modular também, que você faça parte telhado verde e parte um deck plástico, por exemplo, e daí você vai poder transitar no deck e vai ter telhado verde em volta. Do que é feito esses módulos? Todos os nossos módulos, tanto de jardim vertical quanto de telhado verde, são feitos de plástico reciclado, polipropileno reciclado. Então, eles são sustentáveis também.
por, por isso que eles são pretos, tá? A gente não vai fazer módulo colorido, primeiro que não precisa, porque o módulo tem que desaparecer, a gente não quer que o módulo apareça, mas principalmente porque a gente não quer usar plástico virgem. Para ser colorido precisa ser virgem. Um plástico, a gente quer tirar plástico da natureza para criar jardim vertical e telhado verde. Essa é a proposta, para ser realmente sustentáveis. Qual o papel do bidim abaixo dos módulos? O papel do bidim é para que qualquer substrato, qualquer matéria orgânica que saia do módulo fique preso ali e não escorra para a drenagem, para o ralo, venha entupir. Ele não tem uma erosão grande, nada disso, mas é para evitar que se perca matéria orgânica e vá para o ralo. Tá? Então, ele realmente é muito prático, ele é muito barato comparado com o telhado verde convencional. A gente está. A gente vai falar mais sobre isso amanhã, mas a gente está estipulando fora o frete, em torno de R$ 300 um metro quadrado. Então, realmente viabiliza para muito cliente, porque um dos grandes gargalos do telhado verde é a hora que o cliente recebe o orçamento, ele desiste, porque era muito caro. Esse sistema é prático, é fácil de fazer, fácil de instalar. Então, eu tenho certeza que vai atender uma grande demanda aí que a gente tem. Ele é muito simples para manutenção. A manutenção, basicamente, é você tirar mato que vem a crescer, mas depois que fecha toda a vegetação, você não vai mais ter esse problema, e aplicar adubo a cada 6 meses. Tá? O substrato usado ele tem que ser uma fração mineral muito grande para que ele não lixivie, né, para que ele não seja consumido, e a própria vegetação vai reabastecendo ele de matéria orgânica, mas a gente tem que suplementar, claro, com adubação. E um detalhe importante é que ele muda completamente o cenário urbano. Né? Se você olha para uma... Eu moro num prédio alto aqui, dá para ver todas as lajes dos prédios ao lado. Você só vê cinza. Quando você começar a ter telhado verde espalhando, a questão da fauna, da flora, vai ter abrigo para aves, abrigo para vários animais silvestres, e vai tirar a cara cinzenta da cidade. Eu tenho certeza absoluta que essa é a tendência. O futuro do mundo é algo muito parecido com o que a gente tem em Singapura. Depois dá uma olhada em Singapura, o que eles estão fazendo. É vegetação para todo lado. E agora, pessoal, eu vou mostrar o módulo de jardim vertical. Eu estou mostrando uma renderização aqui, amanhã eu vou mostrar ela novamente com mais detalhamento, tá? Mais realista. Hoje eu estou mostrando uma versão menos realista. Tá? Primeiro, antes de eu compartilhar aqui, o nome da empresa, né, já falei, é Tecta, e o nome do módulo de jardim vertical se chama Sistema Vertitec. Tá? Então é um sistema Vertitec da Tecta. E ele tem algumas vantagens sobre os modelos que a gente tem hoje no mercado. Vamos lá. Que legal finalmente mostrar isso. Tantos anos sonhando com isso. Agradecemos a Tecta por estar tornando esse sonho possível. Então ele é composto por 2 peças. O suporte de parede, porta-vaso, e o vaso. Então você cobre toda a parede com o suporte, e daí você tem o vaso que já vem com a drenagem embutida. Não sei se deu para ver ali, mas tem uma gradinha que entrou ali. E ele encaixa. Isso quer dizer que o módulo entra e sai. O módulo entra e sai da parede. Então, pessoal, você vai instalar as placas na parede, o suporte na parede. E o detalhe é que você vai poder encaixar uma na outra e instalar várias ao mesmo tempo. Então você vai primeiro colocar 6 na parede, vai parafusar, e depois você vai, depois que as 6 já estão instaladas, você parafusa, reforça os parafusos ali. Então fica muito mais simples de instalar. Ele tem 33 de altura por 25 de largura. Então cada planta vai em um módulo. Você não vai ter plantas brigando pelo substrato ali. Como eu falei, ela tem a drenagem embutida. Você não precisa usar Pidim, não precisa usar argila expandida, McDrain. A solução está tudo ali. Tá? Ele tem suporte para o sistema de irrigação Rainbird.
E daí que entra uma das partes mais importantes para mim. É o seguinte, pessoal. Esse módulo realmente foi pensado por instaladores, por mim e pelos meus alunos. Eu chamei meus alunos, pedi para eles preencherem um formulário, apresentei para eles, eles sugeriram melhorias, e a gente fez pensando em como tornar isso o mais fácil para ser instalado, o mais eficiente para o cliente, claro, e o mais lucrativo para o instalador. É possível instalar ele com estrutura metálica, se você prefere assim. A Márcia, por exemplo, que eu já falei algumas vezes na live hoje, ela só instala com estrutura metálica, e você tem vários furinhos aqui, só que esses furinhos não estão furados. Ele tem uma marcação aqui, ele tem várias opções de lugares para furar. E daí você escolhe qual, ó, tá vendo? Ele tem várias opções aqui, ó. E daí você escolhe qual que você vai usar, e é fácil de romper aqui, e daí você fura só onde você precisa. Você vai usar, teoricamente não, na prática você precisa só de 2 parafusos, mas você pode usar um parafuso aqui, que esse aqui, ó, um parafuso atende os 2 módulos, e se você usar só eles, você vai usar um parafuso por módulo. Ele aguenta até 23 quilos de plantas, e ele tem capacidade de 7 litros. Ele cabe 7 litros de substrato aqui dentro. Então, é muito substrato, pessoal. Ele impermeabiliza a parede, porque a água não consegue passar para trás. E uma das coisas mais legais primeiro, antes eu propunha usar módulos espaçados para baratear, né? Agora, eu sugiro você não instalar, se for para baratear, você não instala, por exemplo, esses 3 módulos aqui, ó. Você faz tipo um jogo de xadrez. As plantas vão cobrir. Pode ficar tranquilo que as plantas vão cobrir. Você coloca o suporte atrás, né? Você coloca essa placa atrás, mas não coloca o vaso. A gente vai vender separadamente também só o porta-vaso. E dessa forma você vai ter a parede toda revestida. Você vai poder passar a mangueira de irrigação, que é onde não tem vaso, vai cair no de baixo, não vai cair no chão. Ela é toda feita pensada no ciclo da água, no caminho que a água vai percorrer, para não ir para o lugar que você não queira. Tem a vantagem dele ser removível. Bom, primeiro, só terminando de falar, se você quer baratear, você não instala os módulos, você coloca um sim ou não, e embaixo alternado. Isso quer dizer que o jardim vertical vai ficar praticamente metade do valor. Metade do valor. Então, um vertical de 15 mil, você vai conseguir fazer, vamos pegar outro valor, um vertical de 20 mil, você vai conseguir fazer ele por próximo de 10 mil, vamos colocar uns 11 mil. Vai reduzir pra caramba. E o efeito final vai ser quase igual. Outro detalhe, você vai poder ter esse jardim vertical na sua casa, você é instalador. Eu quero que você tenha, a Tecta, queremos que você tenha um jardim vertical instalado na sua casa, na sua empresa, que vai servir para ser o seu portfólio, e também pelo seguinte, como o vaso é removível, o que acontece? Você vai poder cultivar esse jardim vertical com plantas pequenas, e você espera 3 meses na maior parte do Brasil, e você vai vender esse vaso já com as plantas crescidas. Você vai vender o teu jardim vertical, você deixa o suporte de parede, você não tira o suporte de parede, você vai comprar um novo porta-vaso, vai instalar um cliente, vai tirar essa planta que você colocou pequenininha aqui, você pode plantar a planta de bandeja, que custa R$1 a mudinha, né? Você vai pagar aí uns R$15 a bandeja, cada muda sai R$1 aqui na minha região. Você vai esperar ela crescer e vai vender para o seu cliente o que você pagou R$3 em planta, você pode vender para o seu cliente por R$30 em plantas. Então, além de você ter um estoque em casa, você vai cultivar, você vai. Eu falo que é como se você engordasse gado. Você vai colocar bezerrinho ali e vai vender o gado gordo. Com o sistema de irrigação, você vai conseguir fazer isso. Além de você ter um jardim vertical, quantos instaladores que não têm a possibilidade de ter um jardim vertical em casa porque é muito caro? Desse jeito, você sempre vai ter um jardim vertical diferente em casa, porque a hora que você vender para um cliente isso aqui, você vai lá, compra outros vasos e faz de novo a engorda. Você vai estar
vai ser um ativo que você vai ter, vai estar produzindo dinheiro para você ali, além de você ter planta pronta entrega. A hora que você for instalar, que você vender, boa parte das plantas, ou todas as plantas, pode estar já na tua casa. E você pode ir aumentando o seu jardim vertical de casa, do seu escritório, cada vez mais. Então, é uma forma de você ganhar dinheiro, pessoal. É uma forma de você ganhar dinheiro. Esse módulo, esse jardim vertical, foi pensado para facilitar e para aumentar o rendimento, o lucro do instalador de jardim vertical. Ele foi pensado com muito carinho por mim, pela técnica, pelos alunos que ajudaram no projeto. Todo o desenho dele foi feito para que ele seja muito prático de instalar, muito fácil de entrar e sair. E você pode estar perguntando, mas e se eu instalar, esses vasos são removíveis? Esses vasos são removíveis. E se eu instalar numa área na rua e alguém simplesmente ir lá e roubar esse vaso? A gente pensou nisso. E a gente colocou uma forma de você travar. Você coloca um parafuso aqui, vai ter uma entrada, tem uma entrada de um parafuso que vai travar o módulo e não sai. Para sair, tem alguém ir lá com uma parafusadeira, uma chave de fenda e desparafusar. E daí o vândalo, né, o ladrão, não vai ter esse trabalho, nem vai saber como fazer isso. Então, você consegue travar. Você não precisa travar, você só vai travar se for se for o caso de você instalar no ambiente externo. E outra coisa, pessoal, vai ser mais fácil de vender para o cliente também. Você vai poder falar para ele que, se morreu uma planta, você pode tirar o vaso da parede, levar na floricultura, comprar a planta nova, plantar e trocar o cliente mesmo. A gente sabe que o cliente alto padrão não vai fazer isso, ele vai te chamar para fazer isso. Mas é uma coisa que facilita na hora da venda. Outra coisa, você pode mudar a disposição das plantas, o cliente pode mudar. Por exemplo, você colocou uma planta, uma avenca embaixo de uma samambaia, a samambaia está sufocando a avenca. Você vai lá, troca a avenca de lugar para ela não morrer. Ou então, você colocou uma planta que ficou muito bonita, mas está lá embaixo. Eu quero dar mais destaque para ela. Você vai tirar ela lá de baixo e vai colocar onde você quiser. Porque o jardim vertical é móvel, você coloca ele aonde você quiser. Então, realmente foi pensado com muito carinho, tudo muito robusto, tecnologia de ponta. Esses módulos, a Tecta pretende vender na América Latina toda, no mundo todo, não é uma coisa só localizada aqui. E a gente tem certeza que não existe no mundo uma tecnologia que se compare. Tem algumas versões baratas disso aí, mas com essa tecnologia aqui, com o detalhamento, com o capricho que foi feito, você não vai achar. E também, quando a gente desenvolveu essa ideia, esse daqui é a telinha, é uma telinha, assim, é tipo uma peneirinha que vai aqui dentro do vaso. É ela que garante a drenagem. Quando a gente desenvolveu tanto o telhado verde quanto o jardim vertical, a gente fez eu, né, eu e minha equipe da Serhouse fizemos um estudo de benchmark de tudo o que existia no mundo. Depois, quando a Tecta entrou também, a gente se aprofundou nessa pesquisa, a gente viu todos os sistemas que a gente conseguiu achar de interessante no mundo. A gente comprou material do mundo todo para chegar no melhor desenho. E esse daqui a gente tem certeza que é o desenho matador de jardim vertical, melhor tecnologia que você vai encontrar, uma planta por vaso, fácil de instalar, ecologicamente, para a fisiologia da planta, a melhor solução, e para o cliente super prático. E vocês vão se espantar com o preço, viu? É super competitivo o preço. Ele é melhor e não é mais caro do que tem no mercado hoje. E tem mais, pessoal. Eu não posso dar spoiler da aula de amanhã, mas eu preciso falar algumas coisas. Deixa eu fechar aqui, que merece. Estão perguntando se o vento pode levar o telhado verde. Não leva, pessoal, porque primeiro que tem o peso do próprio módulo, e segundo que as plantas elas não ficam ali só dentro do seu módulo, elas vão
elas vão crescendo uma por cima da outra, elas vão crescendo para o módulo do lado, então vai costurando, vira uma coisa só. Então, para tirar o telhado verde, é possível remover o telhado verde inteiro, se você quiser, e levar para outro lugar. Só que você vai ter que cortar as plantas ali, porque elas vão se emaranhando ali. Eu tenho algumas coisas, alguns spoilers para dar. Valor. A gente vai ter um preço completamente diferente para os alunos do Selva Vertical. E mais, os alunos do Selva Vertical vão ser instaladores credenciados, autorizados a instalar, e vão estar no site. Né? Depois que você preencher alguns requisitos de abrir uma empresa, de ter seu Instagram, e de nos solicitar o teu nome, o nome da tua empresa, vai estar no site da Tecta como instalador autorizado. A gente realmente quer criar uma rede de parceiros, os Green Builders, e a gente quer que o nosso sucesso seja o seu seja o nosso. Não é só mais agora, não é só mais. Eu não quero só mais ter alunos, eu quero ter parceiros de negócio junto com a Tecta. E você sendo, como eu disse, você sendo aluno, você vai completar o curso, vai poder se tornar um revendedor autorizado sem precisar pagar nada mais por isso. Você só precisa cumprir alguns pré-requisitos, que é ter uma empresa estabelecida, enfim, isso tudo vai ser detalhado e ter completado o curso, óbvio, né? E você vai fazer parte vai estar listado no site os clientes da sua região, vai ter um mapa do Brasil ali, vai clicar e vai estar o teu nome lá para eles irem atrás de você. Isso acontece comigo com irrigação, eu tô no mapa da Rainbird ali, como instalador aqui em Curitiba. Isso faz chover de cliente para mim aqui. Outra coisa que eu preciso falar. Então, se você é aluno do Selva Vertical, se você se tornar aluno do Selva Vertical, você vai ter um preço diferenciado. Né? Tem um valor para revendedor autorizado, /aluno, tem um preço para outros instaladores que não são alunos, que é mais caro, e tem o preço para consumidor final, é bem mais caro, porque a gente não quer competir com você. Eu e a Tecta prometemos, damos o nosso, nossa, como fala? Nossa palavra de honra. A gente promete aqui, em público, que jamais o teu cliente vai comprar da gente pelo mesmo preço que você compra da gente. A gente não vai competir, a Tecta não vai competir com você no seu negócio. Se o cliente final vier até nós, ele vai pagar bem mais caro e provavelmente talvez vale mais a pena ele comprar de você do que comprar da gente. O nosso foco é no instalador, o foco da técnica é no instalador. Vocês são os nossos clientes. O cliente final, claro, que vai ser muito bem recebido, mas toda a estratégia, toda a forma de pensar da técnica foi pensado no instalador e não no cliente final. A gente quer que cada instalador, cada aluno seja um revendedor. Vocês vão ser o nosso vendedor aí na sua cidade. Então, quanto mais vocês venderem, melhor para a gente. A gente nunca vai se atravessar e vender para o cliente o mesmo preço que a gente venderia para você. Nunca, nunca. Prometo, palavra de honra. Para comprar da gente, mesmo que não seja aluno, tem que ter um CNPJ registrado, tem que comprovar que trabalha no mercado. Né? Outra coisa, pessoal, agora um mega spoiler. Mega spoiler, né? Que vai ficar bravo comigo de falar isso. Mas o meu objetivo no próximo ano, e daqui para frente, é rodar o Brasil, visitando meus alunos, visitando obras, acompanhando vocês, mostrando o portfólio de vocês, postando história com vocês, mostrando a história de vocês. Sério, é isso que eu me encontrei fazendo isso, sabe? Eu era muito feliz fazendo jardim vertical para gente rica, mas eu fiquei muito mais feliz ensinando gente que muitas vezes é humilde, muitas vezes é gente que não estava assim tentando se encontrar no mundo aí, tentando achar uma fonte de renda bacana. Eu fiquei muito mais feliz ensinando essas pessoas a atenderem gente rica. Eu estou muito emocionado eu me sinto realmente com uma missão e eu estou aqui para isso. Contem comigo. Eu estou sempre de portas abertas para falar com qualquer um de vocês. Quem pode perguntar, pode escrever aqui no comentário aqui. Quem que já veio conversar comigo no direct no Insta e não teve resposta? Eu sempre respondi. E aposto que muitos acharam que era minha equipe, que era robô.
mas sou eu mesmo que respondo. Claro, se você digita um lá para receber nosso podcast, é o robô que responde. Mas se você vem e faz uma pergunta, sou eu mesmo que respondo, tá, pessoal? E aproveita, se você não se inscreveu no meu canal aqui, se inscreva no meu canal aqui, pô. Se inscreva, tem o podcast Faz Agir Lucrativo. O primeiro episódio, a gente está gravando os outros, tá incrível. A gente fala sobre gestão, educação financeira, sempre usando um livro de referência, convidados e tal, não é coisa da nossa cabeça. Ativa o sininho aqui do YouTube para você receber notificação toda vez que tiver conteúdo novo. E não perca amanhã, que daí vocês vão saber o que é um Green Builder, quais as novidades que eu tenho nos cursos e como que vai funcionar essa parceria para a gente espalhar jardins verticais e telhados verdes. Então, pessoal, boa noite, até a próxima live, até amanhã, 8 horas da noite. Obrigado pela companhia e conto com vocês amanhã. Tchau, tchau.